Pessoal, como nós vimos bipolos elétricos, a gente também verá associação de geradores. Associação de geradores, associar geradores, seria ligar 1, 2, 3, 4 geradores em série ou em paralelo. Então, primeiro a associação que a gente vai estudar de gerador, então agora a gente não vai desenhar mais resistor, seria uma série. Qual a característica de uma série? Manter a mesma corrente. Se a corrente sai da barra maior, ela está saindo aqui no meu desenho para a esquerda, poderia ter desenhado a barra maior para a direita sem problema, com a força eletromotriz do primeiro gerador, a força eletromotriz do segundo gerador. Então aqui está o primeiro gerador. Se eu colocar uma série, eu posso encaixar o gerador, o próximo gerador aqui, eu posso encaixar aqui, com a barra maior virada para a esquerda para manter a mesma corrente. O próximo gerador eu posso encaixar aqui, tá? E assim sucessivamente. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a força eletromotriz e os errinhos de todos os geradores sendo percorridos pela mesma corrente. Se a corrente sair da barra maior, ela vai passar em todo mundo, ó, nesse mesmo sentido, tá? O que significa isso? Eu estou me entortando um pouquinho aqui para não entrar na frente. O que significa isso? Que cada gerador tem a sua DDP. Então essa vai ser a DDP do meu primeiro gerador. Então eu vou ter o E1, R1. Essa vai ser a DDP do meu segundo. E essa vai ser a DDP do meu terceiro. Então eu vou ter o E2, o R2, o E3 e o R3. Então o que eu consigo? Eu consigo esses dois pontos livres aqui, ó, que seria o ponto A e o ponto B, tá? E o que eu vou ter? Eu vou ter uma DDP total entre A e B. É a mesma característica do circuito série. Lembra que no circuito série a gente mantinha o I constante e somava os U's, quer dizer, dividia a DDP. Então a soma desses três U's seria o U total? Isso. Então para que serve a associação em série? Para a gente conseguir aumentar a DDP, a tensão elétrica ou DDP, os dois nomes, em volts. Então eu tenho uma pilha de 1,5, outra pilha de 1,5, outra pilha de 1,5. Se eu ligar as três em série eu vou conseguir 4,5, óbvio, né? Então o que eu tenho aqui? Que a DDP 1 mais a DDP 2 mais a DDP 3 é igual a quem? A DDP total. Então escrevam. A DDP total, U, é igual a E1 menos R1I mais U2, E2 menos R2I. Ou seja, E menos RI para cada gerador desse, já que a equação do gerador é E menos RI. Mais quem? E3 menos R3I. Olha, pessoal, vocês estão vendo que eu tenho elementos multiplicados pelo I e elementos sozinhos como os Z's. Separam, por favor. E1 mais E2 mais E3. Menos R1I, R2I, R3I. Coloca o I em evidência junto com o sinal de menos, que vai ficar uma soma dos três resistores parecendo uma série. Parecendo não, é uma série. Por isso que eu tenho aqui o que eu chamo de E do gerador equivalente aos três e o R do equivalente. Por isso que eu tenho o E equivalente dessa associação como a soma de todos os E's que estejam nessa série. Por isso que eu tenho o R equivalente como uma soma. Para quem não conhece, esse W deitado é símbolo de soma, somar todos os resistores internos dessa série. Então eu vou ter, desses três geradores, eu posso desenhar um só, com o seu E equivalente e o seu R equivalente. Então tudo isso funciona como se fosse uma pilha. Isso seria uma pilha só.
Isso seria um gerador só, uma bateria, por exemplo. Ó. Tudo isso dentro de uma bateria. Por isso que eles montam geradores usando vários geradores pequenos. Então, quando a gente tem uma associação de geradores, cada geradorzinho desse associado, o pessoal costuma na parte prática chamar de célula. Um gerador é uma célula, eu tenho a segunda célula, eu tenho a terceira célula. Então eles costumam chamar na associação de gerador, cada gerador associado de célula. Então, pessoal, o segundo e último tipo de associação seria geradores em paralelos. Como seria geradores em paralelos? Ligar os extremos todos em um ponto A. Ligar os extremos todos em um ponto B. Só que como nós temos um paralelo e a característica principal do paralelo, a DDP, é constante, eu não posso ligar geradores diferentes. Eu só posso ligar geradores de tensões iguais. Ah, então se eu pegar, por exemplo, uma pilha que tenha essa DDP aqui, ó, e ligar na bateria de um carro que tenha outra DDP, a característica de uma pilha é 1,5 V. A bateria do carro é 12. Então isso aqui não vai gerar. Vai ser o assunto da próxima aula. 12 volts é mais forte que 1,5. Então 12 volts começa a mandar corrente para dentro da pilha. Essa pilha passa a ser um receptor de energia elétrica. Ela não manda, ela recebe a corrente. Então nós não podemos fazer isso. Então o paralelo é ter uma característica que todos os geradores são iguais. Olha, moçada, se todos são iguais, eu tenho tudo em paralelo. Se esse E é volt e esse R é ohm, já que é uma resistência interna, eu não posso colocar ela de fora, eu tenho paralelo. Então o que eu vou ter como gerador paralelo? Eu vou ter um E equivalente dos 3, eu vou ter um R equivalente dos 3, tá? E o que eu vou ter no paralelo? Presta atenção. Quem é o E equivalente? Bom, é volt. O que a gente faz com volt no paralelo? Mantém. Então esse E equivalente é E. Ué, professor, não aumenta? Não, aumenta no série. No série a gente somava os E's. O que aumenta aqui então? Pessoal, por que a gente põe gerador em paralelo? Para aumentar a corrente. Vai que a gente vai ligar um equipamento aqui que precisa de 10 amperes. E não tem-se o gerador que fornece 10. Então eles pegam geradores fornecendo várias correntes. Essa corrente se soma com essa, se soma com essa. Aumenta uma corrente total aqui, no meu caso, para 3I. Para aumentar a corrente. Ah, então no série a gente mantém a corrente, aumenta a DDP. É isso. Igualzinho um resistor, só que resistor não gera nada. Aqui é gerar. Então ele vai gerar a mesma tensão, aumentando a corrente para abastecer o elemento. Então o que a gente tem como equivalente aqui nas resistências internas? O R1 em paralelo com o R2, em paralelo com o R3. Como que nós vamos fazer isso aqui? Aqui, ó, 1 sobre o R equivalente, que é o R do paralelo, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, 3 sobre R, aí se multiplica em cruz, o R equivalente vai ser lá, 1 sobre ele é 3 sobre R, 3 sobre R, então R sobre 3. Nossa, então ficou uma regrinha muito simples. Se os resistores são iguais, eu pego o valor de um deles e divido pelo número de geradores. Sim. Se eu tiver um quarto gerador aqui, vai entrar mais 1 sobre R. Então vai ficar 4 sobre R. Então, moçada, tranquilo. O valor da resistência interna de um dos geradores, já que todos são iguais, se forem diferentes não são geradores, divididos por quem? Dividido pelo número de geradores iguais. Tá? Então o que a gente tem na equivalência? O paralelo de vários geradores, você mantém o mesmo E até o final e faça o paralelo dos R'inhos, pegando o valor de um deles, dividindo pelo número de geradores
que a gente tem nessa associação.